noite. Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Boa noite, Instagram. Terçou, dia da nossa live, de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Oi, Isabel. Já vamos mandando essa live para todo mundo que você conhece, para que mais pessoas, para que essa transmissão possa chegar até mais pessoas. Oi, Jana. Para que essa transmissão possa chegar até mais pessoas, né? Hoje a gente vai falar sobre dieta restritiva. Então vamos lá, sejam bem-vindas. Isabel já tá aí. Isabel vai participar comigo hoje. Vamos lá. Enquanto o Instagram vai mandando para as pessoas, né? A gente faz a nossa parte também. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Isabel, eu já vou te chamar aí para a gente poder falar um pouco. A gente só vai esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. Sejam bem-vindos. Me contem aí o que vocês estão esperando dessa live, o que vocês acham que é uma dieta restritiva, quais as dificuldades que vocês encontram aí na dieta, né? Por que uma dieta restritiva é um grande problema para todo mundo? E qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em dieta restritiva? Né? Dieta restritiva que é o quê? Uma dieta que corta algum nutriente ou tira alguma coisa, ou não sei, uma dieta que tem uma diminuição aí de carboidrato, de gordura, ou tira o glúten, ou tira a lactose, qualquer coisa que seja. Escrevam aqui para mim nos comentários. E já vão mandando essa live para mais pessoas. Isabel já vai entrar aqui comigo para a gente poder conversar hoje. E ela vai contar um pouco da história dela, né? O que mudou na vida dela desde que ela começou a consultoria, né? Desde que, na verdade, muito tempo atrás, coisas que ela já observava na saúde dela, né? Coisas que poderiam melhorar e que ela não sabia como fazer essas coisas melhorarem. Até que a gente chegou na consultoria, então na consultoria ela conseguiu tomar essas coisas, né? E levar isso para a realidade dela, para que isso fosse realmente, assim, algo concreto, né? E a partir daí, então, ela voou, né? Ela teve os resultados que ela precisava. Hoje ela está desfrutando de uma saúde muito melhor daquilo que ela já tinha, principalmente por conta de estar fazendo uma dieta que talvez para algumas pessoas seja restritiva, mas no fim das contas é uma dieta que busca a saúde, né? E não só uma restrição alimentar. Então a gente vai bater um papo um pouco hoje sobre isso. Já vão mandando aí essa live para mais pessoas, né? Eu já vou chamar a Isabel aqui para a gente conversar um pouco mais hoje. Mas antes da gente começar, né, da gente falar com a Isabel, eu queria contar para vocês, né, um pouco sobre a questão do glúten e da lactose, né, e da inflamação no nosso organismo. Então, o tema da nossa live é: preciso tirar tudo da dieta? Né? A resposta para isso é bem simples, né? A resposta é: será que na sua vida você realmente precisa tirar tudo? Então, você não vai precisar tirar tudo da dieta, né? Quando a gente pensa em uma dieta restritiva, as pessoas já criam um fantasma na cabeça. Quando, no fim das contas, você vai retirar aquilo que não faz bem para o seu corpo. E como que você vai entender isso, né? Entendendo aquilo que está te fazendo mal, né? Então, como que a gente percebe isso? Através da inflamação no nosso organismo, né? Então, por que a gente sempre fala, vocês veem aí na internet, né, muita gente falando de glúten e lactose? Porque o glúten e a lactose, eles atuam como pró-inflamatórios no nosso organismo. Então, essas duas substâncias, né? Por quê? Primeiro eu vou explicar sobre a lactose, né? Então, a lactose, ela é a proteína, né, do leite. E essa proteína, a gente tem uma dificuldade de degradar ela, por quê?
né? Porque a lactose, né, ela é uma proteína muito grande, né? Uma proteína de difícil acesso para nós. E o que acontece, né? A gente recebe esse leite de vaca ou qualquer leite de fonte animal, né? A gente recebe esse leite como uma forma de forma assim pura no nosso organismo. E o que acontece, né? Muitas vezes esse leite, o nosso organismo, o nosso intestino, ele não está preparado para digerir esse leite. Então, no fim das contas, o problema não é com a lactose, o problema é com o nosso intestino, né? Então, dentro do nosso intestino, quando o intestino não tem uma capacidade de degradar a lactose, é como se ele tivesse fossem vários buracos, assim, né? O que a gente chama de permeabilidade, né? Então, quando esse intestino está permeável, existe uma dificuldade real de degradar as moléculas de lactose, certo? O que a gente mais vê por aí hoje são pessoas que têm problema de restrição com lactose, né? Ou intolerância à lactose, ou alergia à proteína do leite de vaca, principalmente as crianças. E o que acontece no fim das contas, né? O problema está no nosso intestino e não no composto em si, né? Porque a gente vem de uma sociedade onde a gente tem um intestino muito permeável, né? E a gente acaba não percebendo isso. Então, são os sinais da inflamação no nosso organismo. E a mesma coisa acontece com o glúten. Então, o glúten dentro da dieta, né? O que acontece com o grão de trigo, né? Agora os agrônomos vão me desculpar aí. Mas o glúten, ele vem do trigo, né? Então, o trigo, ele foi muito modificado ao longo dos anos, né? Modificações genéticas, assim como acontece com qualquer semente hoje em dia. E o que a gente sabe, né, que essas modificações genéticas, elas trazem para a planta algumas alterações. E o que acontece? O nosso organismo não foi modificado geneticamente, né? O nosso intestino, ele não foi modificado para degradar essas moléculas. Então, cuidado que os agrônomos saem da live. Então, ele não foi modificado, né, para poder degradar essas moléculas dessa forma. E o que acontece? Ao entrar em contato com essas moléculas, né, do trigo, a glutenina e a gliadina, que são as moléculas que fazem parte aí, né, do trigo, quando a gente faz, por exemplo, um pão, né? O pão, ele precisa liberar o glúten. E aí esse glúten é liberado, então são grades, né? São redes de gliadina e glutenina que se formam, então é como se fosse uma rede, e aí faz com que esse produto fique macio. Então, ao longo do tempo, né, a nossa alimentação foi mudando, é óbvio, né? A gente não podia ficar no antigamente. E essas inflamações, essas alergias foram surgindo. Então, o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas com problemas, né, com relação à intolerância à lactose, sensibilidade do glúten, né, doença celíaca. Assim, de 90% das pessoas que chegam até mim, vamos dizer que 90% dessas pessoas têm alguma intolerância, alguma coisa difícil chegar alguém e falar assim, não, eu não sinto nada, eu não sinto, não tenho gases, não tenho azia, não tenho distensão abdominal, não tenho nada com relação à lactose, né? Todo mundo tem um pouco de intolerância, porque a gente precisa primeiro selar e curar o nosso intestino, para que depois a gente possa, então, ingerir esses compostos sem nenhum problema, né? Aí o trigo é outra história, né? Vamos falar primeiro da lactose. Então, agora eu vou chamar a Isabel. Ela já tá aqui na live, preparada. Vamos lá. Vamos lá, esperar a Isabel aceitar e ver como que vai ser. Minha primeira live com convidado, gente. O próximo convidado pode ser você. Boa noite. É um pedido meio surpresa mesmo da Isabela. Ó, deixa eu ver que não tá aparecendo aqui pra mim, gente. Deixa eu... Deu certo? Eu me vejo. Eu não te vejo. Você me escuta? Será que as outras... Eu te ouço, mas eu não te vejo. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não, eu saio Eu não de vejo. novo. Até dar certo. Não. Ó, o Lucas tá aí. Lucas, você me dá um help, porque eu não tô conseguindo ver a Isabel aqui.
Tem algum lugar para apertar embaixo, Isabel, que, não sei, aparece tipo assim, vídeo, alguma coisa assim? Tem como eu desligar a câmera. Ó, deixa eu mudar. Aí, Ah, o Lucas tá vendo nós duas. eu não tô vendo. Será que as outras pessoas estão vendo? Porque eu só me vejo, não vejo a Isabel. E eu só me vejo, não te vejo. Então, é isso mesmo. É pra eu não te distrair. Bom, seja bem-vinda, né? Estou muito feliz que você está aqui hoje. Isabel, minha amiga de longa data, né? Estou feliz que ela esteja aqui hoje. A gente se conheceu há tanto tempo, né? Quando morava lá em Piracicaba. Aliás, né? Piracicaba que mudou a minha vida e mudou a vida da Isabel e mudou a vida de todos os nossos amigos que estavam lá, né? Porque ela até conheceu o noivo, o namorado, o noivo, hoje marido, o filho, pai do filho dela, que hoje eles são casados. Então, foi um tempo muito bom da nossa vida. E aí, a gente nunca perde o contato com essas pessoas de Piracicaba. É incrível, porque é uma amizade, assim, que perdura, né? Quantos anos já fazem que a gente saiu de lá e a amizade continua, perdura, né? A gente continua se falando, continua fazendo parte da vida um do outro, é casamento, é batizado, é menino que nasce, é madrinha, é padrinho, não sei o quê. Todo mundo sempre junto, né? É isso mesmo. Só que não conversávamos nesse aspecto, né, Isa? Na verdade, eu acho que eu era a amiga que ia te influenciar a comer tudo de errado na época da universidade. Então, amigas desde 2015, mas esse ano mudou um pouquinho nosso relacionamento. Isso aí, agora. Então, eu te dou até um desconto, porque na época da faculdade não tem nem como a gente cuidar muito bem da alimentação, né? Pelo menos não é para mim hoje que eu comia. A gente só sobrevive, né? Sobrevivia porque tinha um restaurante universitário, então acabava sobrevivendo por conta do RU, né? Uhum. Não, mas era bem balanceado até. O pessoal cuidava bem da gente. Isso. Bom, então eu queria hoje, Isabel, que você contasse um pouco, né, para a galera que está aqui assistindo. Olha, temos bastante gente. Que você contasse um pouco, né, o que aconteceu na sua vida ao longo desse período, assim, do pós-gestação, né? Hoje o seu bebê tem quanto tempo? O João Paulo fez 11 meses, tem 2 dias. 11 meses, né? Pós-parto, então a gente considera aí um puerpério, né? Isso. E, e o que que te fez procurar ajuda na parte da alimentação, né? Isabel, hoje a gente está fazendo consultoria, já fazem quase 3 meses que a gente está fazendo um acompanhamento, né? Uhum. Que a gente começou. E a gente está fazendo, tentando, né, seguir uma dieta muito diferente daquilo que você estava acostumada, né? Então, a gente não tirou tudo da dieta, mas a gente mudou bastante coisa, né? Então, conta aí um Uhum. pouco pro pessoal o que aconteceu na sua vida e o que te fez mudar isso, né? O que te fez procurar ajuda na sua alimentação para mudar isso aí. Tá certo. Primeiro, boa noite para quem chegou. Tô vendo uns rostinhos conhecidos. É o pessoal até meio próximo de mim, então algumas pessoas vão falar, nossa, é verdade, isso eu percebi, ou isso ainda não. Enfim, a vida dá algumas viradas, né? Todos nós estamos acostumados, conforme as coisas vão acontecendo, vamos amadurecendo, Deus coloca novas etapas, e comigo não foi diferente. Então, eu sempre tinha uma vida muito tranquila do ponto de vista de cuidado da saúde. Nunca tinha grandes problemas de saúde, tudo normal. Logo, eu estava completamente acomodada, pensando que o que eu faço estava ótimo, porque até então, tudo certo. E aí chegou a minha gestação, em que não era mais somente o corpo da Isabel, mas tinha ali o João Paulo crescendo, e aquele meu não cuidado, pensando que estava tudo certo, começou a dar as caras, né? Uma hora a conta chega. E aí começou a chegar na minha gestação. Foi uma gestação super tranquila do ponto de vista assim, você tem enjoo, você fica com desejo. Não, praticamente não parecia grávida, tirando que eu, magrinha, tinha uma barriga que parecia um gêmeo. Mas no terceiro trimestre, né, já na reta final, o negócio foi aparecendo. E algumas coisas assim que eu não esperava foram acontecendo. Então eu tive 3 infecções de urina
O corpo não conseguiu suportar muito bem o peso da barriga, então quando cresceu bem, tive uma compressão no ciático um pouco forte, fiquei uma semana de cama praticamente. Muito problema com gases, assim, a minha médica é extremamente preocupada. Eu tive diástase, ainda tenho, né, tô tratando, e ela já falava, assim, muito antes de eu falar, assim, ela olhava e falava, nossa, no seu parto a gente vai precisar trabalhar isso, porque tá muito grande, e todos os gases que você tem prejudicam até eu conseguir apoiar direito, ver o bebê, então eu vi assim, poxa, tá tudo certo até agora. Mas parece que daqui pra frente o negócio não tá mais tão favorável, né? E aí chegou o dia do nascimento de João Paulo. O parto em si foi tranquilo, mas o pós-parto foi um pouco complicado. Então eu tive retenção de placenta, perdi bastante sangue e fiquei bem ruim aí por umas 2 semanas. Então até a gente entender da onde estava vindo essa perda de sangue, que não foi só no parto, que prolongou por algumas semanas. Aí veio anemia, muita fraqueza, muito edema. Então, assim, aquela grávida plena que não tinha nada, virou uma pessoa no pós-parto com tudo que vem naturalmente do pós-parto, mas com todos os pepinos que eu não estava esperando. Então, a minha imunidade ficou extremamente baixa, energia não havia para nada. E graças ao bom Deus, eu tinha minha família próxima, né? Minha mãe, minha sogra, que me deram bastante apoio. Quando a gente tratou essa questão da hemorragia, da anemia, tive que fazer transfusão de sangue. A minha médica falou, vamos tentar investigar o que está acontecendo, porque que você teve isso, né? Para até numa próxima a gente conseguir se preparar melhor, tentar rastrear. Existia até o risco de ter que fazer uma curetagem. Ela pensava que podia ter algum resíduo do parto, alguma cirurgia para a gente poder resolver. E no fim das contas, estava tudo certo. Do ponto de vista visual, que se poderia ver no ultrassom, não tinha nada. Então, será que não era algo da minha forma de vida? O que poderia ter causado, né? Isso, para minha médica, ainda é uma incógnita, mas estamos apostando que numa futura gestação a gente vai ter um desempenho, não é a palavra, né? Mas muito melhor. Mas, enfim, como eu cheguei nessa dela? Pode falar, Isa. E você tem, fala só pro pessoal assim, você tem quantos anos, né? Você é uma pessoa magra, você vinha Verdade. você vinha de uma alimentação assim, tipo, totalmente desregrada, ou você buscava fazer alguma coisa, você fazia atividade física, ou assim, era nada, era a vida que segue, assim. É ótimo que ela sabe essas respostas e ela me cobra essas coisas. E, enfim, eu tenho 27 anos, engravidei com 26. Eu gosto muito de uma frase de uma amiga minha, ela não tá aqui, mas não uso mais. Que ela dizia assim, que a alimentação tem que dar alegria. Ela dizia, a minha vida já tem muita coisa para resolver. Como? Ela falava isso entrando no RU da universidade. Eu quero ter alegria. E isso era justificativa porque ela pulava todas as saladas. E eu guardava muito isso comigo. Eu falava, nossa, ela tem razão. A gente tem que ter alegria, né? No comer. Olha a cabeça da pessoa. Graças a Deus a gente vai amadurecendo, né? Mas aí eu justificava muitas vezes. Eu falava, agora tranqueira, esse negócio prático, essa bolacha traquinas. O quanto eu comi bolacha traquinas na vida. Porque é prático, rápido, vai me dar uma alegria, né? Então, eu tô comendo um quadradinho de chocolate, mas por que eu meia barra? Eu posso, tô aqui, vai me dar uma alegria. Então, eu não tinha esses cuidados. Então, assim, como eu comentei, jovem, não tinha nada, nenhum problema crônico de saúde, na família também nenhum histórico. Nunca tinha acontecido nada que me fizesse parar e falar, olha, o negócio não tá bom, né? E sendo extremamente sincera, eu tinha até um preconceito com quem eu via que cuidava muito bem. Sabe a galera do lanchinho, da marmita, que tinha a castanha separadinha, que tinha horário da academia, eu olhava e falava, mas tem tanta coisa para se colocar no lugar, né, para fazer antes disso, eu julgava ainda. Então, não era tão cuidadosa assim. Eu tinha o luxo de ter uma saúde boa até o momento em que a conta chegou. Em que não era só a Isabel vivendo e se cuidando para a Isabel. Eu tinha esposo, filhos, demandas diferentes, que são demandas super naturais, que todo ser humano praticamente vai receber, e eu só não tinha feito a minha parte, né? Cuidado para que isso acontecesse de forma natural. Uhum. Aí, como
que eu cheguei na Índia, do ponto de vista profissional. Eu não tinha associado nada disso com talvez uma inflamação, necessidade de me cuidar melhor, alimentação, exercício, nada. Mas o João Paulo, depois que nasceu, e eu já estava melhor, teve um primeiro episódio de cólica. E eu fiquei apavorada. Tô vendo que tem umas amigas aqui que são gestantes, ou que teve bebê logo depois que eu, ó. A Brenda, a Stephanie tá grávida, a Diana já tem 2. Enfim, teve a primeira crise de cólica, mãe da primeira viagem, ficou. Ele falou, nossa, se for assim sempre, isso foi com 1 mês. E ele vai ter isso até os 3 meses, não tem como. Vou fazer alguma coisa para ajudar esse menino. E aí eu encontrei a história de que alguns alimentos podem provocar cólica no bebê, né? E aí eu falei, então a minha missão agora vai ser que esse menino não passe por esse sofrimento, porque é um soro que não passa, é um negócio assim que você balança e não acalma, e dá o banho de balde e não acalma. Eu falei, então se tem uma parte que é minha, e eu tenho um motivo agora para fazer esse esforço, vou fazer. E o que a Clínica fez? Foi no Google, que hora é ótimo, mas às vezes, quando a gente está tentando resolver um problema meio urgente, gera um estresse e paranoia um pouco além da conta, e eu peguei simplesmente tudo que tinha lá, tinha que tirar, e tirei. E aí a Isabel passou 2 meses vivendo à base praticamente de arroz, carne, fruta e só. Minha mãe fazia uns potes assim, gigantescos de arroz com frango desfiado e era aquilo lá e pronto. Então, todos os meus pequenos agrados, tudo aquilo que eu gostava, tiramos tudo. Você não Quer fazer alguma comer, pergunta? você não podia comer lactose, não podia comer glúten, não podia comer pão, não podia comer macarrão, Nada. não podia tomar leite, não podia tomar café. Era muito fazer a comida, mas em compensação não tinha nada. Não tinha café, não tinha leite, não tinha chocolate. Não tinha. Até algumas coisas que são saudáveis, não tinha, por exemplo, couve, brócolis, não tinha tempero. Alho, cebola. Foi. Entendo, porque diz que dá gás, dá não sei o que no bebê, cortei tudo. E eu até fiquei um pouco orgulhosa, assim, feliz com o desempenho, pensando que eu era alguém que me dava várias indulgências do ponto de vista alimentar, e consegui falar, não, é um propósito muito bom, vou ficar feliz. E aí o que aconteceu nessa radicalidade toda minha, feita completamente por conta? Não sei se ajudou ou não o João Paulo do ponto de vista de cólica. Ele ficou tranquilo, não teve grandes episódios, vai uns 3, 4. Mas eu percebi que em mim tinha algumas mudanças boas, tudo isso, que eu saí cortando igual uma adulta. Então, eu percebi todo aquele gás que a minha médica falava na gestação, que estava atrapalhando, até ultrassom, às vezes, não dava para fazer. Chegou um ponto que ela me pediu para tomar 40 gotas de Luftal por dia. Tinha uma dose alta todo santo dia, não porque, tal dia tem um ultrassom, não. Sai tomando porque tem muito, sabe? Então, percebi uma sensação de estar mais leve, assim. Algumas coisas foram mudando bastante. Conforme vai passando também os hormônios do pós-parto, eu tinha uma clareza melhor de pensamento, não estava tão mergulhada, assim, naquela tristeza que dá na gente, naquela angústia. As coisas foram se organizando um pouco mais na minha mente, e eu percebia essa questão de disposição melhor, um alívio, não estava aquele peso, aquele sono que dava, às vezes, depois de comer. Só que, sendo muito sincera, é insustentável a pessoa viver comendo isso, né? Então, por mais que foi bom, passados os 3 meses da possível cólica do meu filho, tchau, obrigada, abandonei. Vou voltar comendo do jeito que eu como. Porque por mais que teve, sim, benefícios, na minha cabeça não justificava. Entendeu? Não vale o esforço, o tamanho, ficar nessa vida de tristeza do ponto de vista de comida. Não que não existem outras grandes alegrias na nossa vida, mas na hora de comer, eu guardo a frase dessa minha amiga, eu quero uma certa alegria, né? Deus preparou essas criaturas também para que a gente possa desfrutar. Então, larguei. E aí, no que eu larguei, só ladeira abaixo também. Por quê? Voltei a comer como eu já comia. Continuei não praticando atividade física. E aí eu tive a diástase, foi uma diástase, pra você ter uma ideia, de 7,5 cm.
Se não me É engano, a muito. partir de 5 é cirúrgico. Então, a minha médica já tinha dito, olha, isso aqui, muita fisioterapia. Até tem aqui uma fisioterapeuta minha assistindo. Não sei se ela ainda está aqui, Karine. Mas, muito provavelmente, uma cirurgia, porque é muito grande, né? Não sei se você vai conseguir recuperar isso. E aí, a Imagine diástase afeta outras regiões do corpo. Oi? só um pouquinho. Imaginem só, né? Tipo, para quem tá assistindo agora. Uma pessoa completamente magra, Isabel é uma pessoa super magra, Engravidei né? com 51 quilos. Engravidou com 51 quilos, vejam só. E teve uma gestação até então saudável, né? A partir de algum momento, as coisas começaram a dar um rebuliço completo no corpo dela, né? Uma pessoa que até então não se preocupava com a alimentação. E aí, de repente, é como se o corpo dela todo tivesse voltado para isso, né? Para protegê-la e proteger o bebê. E aí, a partir do momento em que o bebê nasceu, né, as coisas começaram a meio que sair. Então, ela teve um problema muito sério de hemorragia, e aí depois teve um problema muito sério de diástase, né? Que como se fosse uma fraqueza muscular muito grande, é isso, né, Isabel? E isso impacta outras regiões. Então, não é só o abdômen, né? Vem coluna. Enfim, é um pouco complicado. Gera um pouco E de a gente está falando dor. de uma pessoa de 27 anos, né? Não estamos falando de uma pessoa de 50 anos. E Então, aí, imagina. continua, então, não se cuidando, né? Depois disso. E aí, o que que você fez, então, né, a partir do momento que o João Paulo nasceu? Então, você procurou ajuda aí com relação às cólicas dele, e aí isso fez com que você até chegasse em uma dieta um pouco restritiva, né? Bem restritiva, na verdade. E aí, depois que passou todo esse episódio de cólica no bebê, né, você não encontrou uma saída. O que que você fez, né? Então, quando passaram os 3 meses, e aí você voltou a comer normalmente, e aí os seus sintomas voltaram? Isso. Aí que foi o negócio. Tinha benefícios para mim, mas era algo muito difícil de manter, porque era restritivo demais e feito por conta. Então, como eu comentei, eu fui lá no Google, pesquisei tudo que tinha que poderia causar cólica, tirei completamente. Então, uma pessoa que tomava café todo dia não tomava café. Uma pessoa que tinha seu chocolatinho não tinha mais, enfim. Não tinha tempero, não tinha nada na minha comida. Então, eu abandonei. Falei, João Paulo está bem, eu vou ficar bem, sempre estive bem. Esse que foi o pensamento, né? Sempre estive bem e vou continuar bem. De vida que segue. Sim. Vou comer como normalmente. Só que uma vez que o bebê nasce, a mãe continua cuidando dele, continua doando de si, do seu corpo. Então, entrou a amamentação e os cuidados do bebê. A gente carrega para cá, carrega para lá, dá um banho. Então, o meu corpo ficou livre da demanda, uma vez que ele nasceu. Continuou não sendo a Isabel para a Isabel. Eu tinha o João Paulo para cuidar, só que agora é nascido. E aí chegou um ponto em que eu acho que deu assim pane no sistema, porque tudo aquilo que eu vinha levando tranquila começou a vir para cima de mim, que eu fiquei surpresa no sentido de imunidade. Imunidade e Uhum. perda de peso. Então eu engravidei com 51 quilos, continuei comendo como eu sempre comia, que não era pouco. Então eu era aquela pessoa que o pessoal fala assim, é magro de ruim, porque sempre comi muito, eu sempre comi mais que o meu esposo. E magro de ruim, dos meus 51 quilos, eu fui para 48 e descendo, cada vez mais. E para quem é magricelo, sabe que isso é uma coisa que incomoda bastante a gente. Você vê que você está sumindo. Ainda mais amamentando, né? A mãe tem aquele medo. Será que vai faltar para o meu filho? Será que um dia o corpo vai falar que não dá conta e aí vai cortar o leite? Toda aquela paranoia. E também a questão de imunidade. Então, eu até fiz uma colinha aqui para eu relembrar. Eu tive 6 episódios de ter que tomar antibiótico. Dos 3 meses do João Paulo até a gente começar a fazer a consultoria. E foi aí que eu falei, não, chega, negócio não, tá bom. Não tá Deu certo. otite, infecção de urina, tive sinusite, todas as ites e possíveis infecções que se poderia ter, concentradas em um período muito curto. Então, aí foi o alarme para mim. Eu falei, olha, o negócio está insustentável. Chegou um dia em que eu fiquei muito ruim em casa. Foram 3 dias, na verdade, completamente sinusite, que é uma coisa super comum. Tempo seco, muitas pessoas têm, comum. E eu, completamente, assim, padecendo do mal da sinusite. Deitada, com febre, completamente ruim.
eu pegava o bebê para amamentar e devolvia para quem estava me ajudando, sabe? É uma coisa que eu nunca esperava que aconteceria. E aí eu falei, não tem condições, porque eu tenho hoje o João Paulo, e se Deus me conceder outro filho, né? E o meu esposo, coitado, que eu estava ali só me acudindo, além de todo o trabalho que ele tem. Então eu falei, eu preciso fazer com que a Isabel dê conta, porque Deus não me daria algo que eu não posso suportar, né? E uma sinusite, meu Deus. Tomar sucessivamente antibiótico para sinusite não melhorar. Então foi quando eu conversei com a Isa, a Karine, que está aqui também, ela já tinha me contado algumas vezes de alguma coisa alimentar que pode desencadear vários outros problemas, então ela já me sugeriu, olha, dá uma olhada como é que você come, procura algo mais especializado. E aí, como a gente já se conhecia, né, já seguia tudo que a Isa estava fazendo de trabalho, eu falei, olha, quero conversar com você e não é sobre os amigos, os filhos, os compadres, os casamentos, eu preciso de ajuda. Contei o que estava acontecendo, falei, ó, eu preciso dar um jeito na vida, porque não tem como, né? Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar daquilo que me foi confiado e não estou dando conta. Se comer vai me ajudar, me ajude a comer direito, né? Então, a pessoa que tinha esse preconceito de olhar quem se cuidava com mais cuidado, com mais atenção, até ajudava bastante. Eu falava assim que educação alimentar era um negócio muito bobo. Falava, gente, como reeducar? Todo mundo sabe o que tem que comer, o que é saudável, o que não é. É só você parar de comer o que não é. Mas, enfim, por conta do negócio desandou, e assim, eu vejo que eu terminei o processo, até eu falar, Isa, me ajuda, bem pior do que eu comecei. Porque quando eu entrei na restritiva por conta, eu restringi tudo, eu tirei coisas que não eram necessárias, coisas que me fariam bem. Como eu comentei, parei de comer brócolis, comer flor, um monte de coisa. Então, quando eu voltei a comer as coisas mais erradas, desregradas do meu jeito, muito pão, sou louca por pão. Digamos que eu estava pior do que eu comecei, né? Então, a ajuda da Isa foi muito necessária para eu quebrar um pouco essas ideias de que tudo tem que ser tirado, porque realmente a gente fica muito triste comendo assim, e você desiste, você tem muito forte, como eu tinha no começo, era o meu filho sentindo fome. E a mãe, alguém falou aqui, meu filho tá com fome, né? A Gé. A Gé sabe que você quer fazer tudo para esse menino melhorar. Agora, quando o problema, eu me sinto um pouco inchada, eu me sinto mais cansada, talvez não. Então, eu tinha uma dieta muito ruim, muito chata de fazer, né? Muito repetitiva, todo dia a mesma coisa, mesmo potão de arroz. E o propósito não era tão forte assim. Daí eu abandonei. Você quer falar alguma coisa ainda? Então, eu acho que tudo isso é muito pertinente, né? Tudo isso que você está falando faz muito sentido, né? Principalmente para quem está aqui nos assistindo, porque quando a gente pensa numa dieta muito restritiva, né? A gente pensa assim, eu vou fazer isso aqui, né? Até mesmo para perda de peso. A gente está falando aqui no âmbito de saúde, mas até mesmo para perda de peso, né? A primeira coisa que as pessoas fazem, eu vou tirar tudo, então agora eu vou fazer um detox, né? Ou alguma coisa assim. Só que se torna muito insustentável. Então, o que acontece, né? Quando a gente tem uma modificação na forma da gente pensar, porque se a gente parar para olhar, né, tudo que aconteceu com você foi uma mudança, na verdade, de pensamento, para que depois você pudesse, então, tomar atitude para buscar ajuda para que isso fosse, né, sendo aplicado. E até hoje, né, vendo os resultados, como eu falei, a gente vem fazendo um trabalho. Então, a Isabel é uma pessoa magra, né? Dentro da consultoria, o que a gente trabalha? Primeiro, a gente ensina, mais ou menos, né, tudo que existe e que pode ser comido. E depois, a gente vem trazendo as coisas que são próprias para ela, né? Então, assim, Isabel, você tem alguma restrição, né? Você se sente mal quando você sente alguma coisa, você tem alergia de alguma coisa, né? Então, observando o histórico, né, de saúde, por isso que a gente sempre precisa avaliar o todo, né? Observando o histórico de saúde. Não é normal que uma pessoa precise tomar antibiótico 3 vezes para poder curar uma sinusite, sabe? Então, existe um processo inflamatório. E aí, o que a gente trabalha, né? Pode parecer bobeira, né, para quem olha de fora, mas a sinusite, toda essa inflamação relacionada aqui,
essas vias, né, a gente sempre associa a produtos lácteos, né? Então, é a primeira coisa que a gente pensa em tirar ou reduzir. Tá, mas aí você fala assim, né? Na sua primeira dieta, você tirou, mas você não sabia o que, que você poderia colocar no lugar, né? Porque, Uhum, querendo ou não, o leite é uma proteína, né? O iogurte é uma proteína. O queijo é uma fonte de proteína. Então, a gente precisa suprir isso com outras fontes de proteína, né? Contando que uma vez que você está amamentando, então a sua demanda energética é muito maior, né? Você precisa de calorias muito a mais para poder fazer, e aí o seu metabolismo já é um metabolismo rápido, por isso que a consultoria ela é completamente personalizada. Não tem como eu dizer assim, essa dieta X para X pessoa, sabe? Cada caso a gente avalia de uma forma, né? E hoje a Isabel consegue, a partir de um cardápio, né? A gente conversa, a gente monta um cardápio, eu vejo o que, que ela come, o que, que ela não gosta de comer, o que, que é possível dela comprar, porque também não adianta eu pegar e falar, Isabel, você tem que comer todos os dias 3 tipos de fruta. Sendo que na cidade dela nem existe tanto, tipo, mora numa cidade muito pequena, não existe tanta variedade assim, né? Ela consegue encontrar laranja, maçã e banana. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. E por isso que a consultoria ela é personalizada, para justamente ajudar, né, nesse sentido, para entender aquilo que faz parte da sua realidade, para que se torne uma coisa sustentável. Porque encontrar dieta dentro do Google é super fácil, né? Só digitar lá, dieta detox 10 dias para perder 5 quilos. Isso aí é a coisa mais simples que vai aparecer lá, né? Mas quando você fala assim, uma pessoa de 27 anos, mãe de um bebê, puérpera, que teve hemorragia gestacional, tem um problema com diástase, e depois teve crises recorrentes de sinusite, né? Então, isso já nos indica que a sua imunidade estava baixa. E aí, o que, que a gente precisa trabalhar? Melhorar aí o seu perfil lipídico, né? Aumentar aí a gordura, o consumo de gordura, porque essa gordura está, sim, relacionada à sua imunidade melhorar o consumo dos grãos, né, dos legumes, das verduras e das carnes, né? Então, tudo isso a gente vem trabalhando. E a partir de hoje, conta aí, Isabel, para o pessoal, né? Já fazem 3 meses, mais ou menos, que a gente está fazendo, né? Você teve uhum. alguma crise de novo? Como é que está a sua saúde? Os seus exames de sangue, né? Que a gente acabou conversando hoje sobre eles. Graças a Deus, tá tudo bem. Não, é um alívio falar, porque quando você pensa assim, o fundo do poço que um problema tão simples gerou, fala, tô 3 meses sem passar mal, sem tomar antibiótico, né? Parece comum que todo ser humano tem, mas eu tava achando isso um luxo. Então, é bem legal isso que a Isa comentou, de ser uma coisa personalizada. Porque, não sei se ela lembra, no dia que a gente ia conversar a primeira vez, eu falei, já tô até me preparando, tô tomando tal coisa, comendo isso, fazendo aquilo, porque eu sei que você vai tirar. Ela falou, calma, né? Deixa a gente conversar primeiro. E uma coisa que eu amava muito, por exemplo, falando de que nem tudo a gente vai tirar pão de queijo. Isabela, deixa eu comer pão de queijo. Não tem, claro, mas eu tenho a quantidade, tudo certo. Então, foi muito legal isso. Eu, em vez de pegar a lista dos proibidos, eu tinha isso impresso em casa e cortar tudo. Não, ela perguntou, o que você gosta de comer? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por que você não come de jeito nenhum? Porque é muito ruim. Quais os horários que você come? E eu pensei, nossa, ela vai me dar uma bronca pela hora que eu como. E aí ela foi adequando o que era melhor em cada horário do dia. O que é muito legal também é uma lista de substituições que a Isa tem. Então, tipo, você não vai comer só isso, 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 isso. Então, se acabou a criatividade, tem lá várias coisas que dá para usar. Porque eu aprendi, né, no começo, que é muito chato ficar fazendo dieta quando é a mesma coisa. Então, hoje eu tenho poder de escolha, não é sempre a mesma coisa. Quando a minha criatividade acaba, eu tenho lá a minha listinha para eu correr atrás. Ou aqui realmente é um pouco complicado essa questão de mercado. Eu vou uma vez por semana numa cidade maior. Eu já sei mais ou menos o que vai ser bom comprar, o que vai durar bem até a próxima semana e vai estar dentro da minha meta. E eu tenho os benefícios que eu tive no começo. Então, a questão de
não sentir tanto sono, tanto cansaço, principalmente depois de comer. Apesar de que eu tenho um bebê que acorda de noite, o meu sono é super bom. Então, assim, quando eu durmo, eu acordo descansada pro dia seguinte. Não é aquela sensação de, nossa, o bebê tá chorando porque começou o dia. Ai, vamos. Não, bom dia, né? Vamos para mais um dia. A questão dos gases, né, que a minha médica pediu para tomar contínuo, o Luftal e tudo, não é mais uma preocupação. E isso tem ajudado muito na diástase. A fisioterapeuta comentou que todo esse gás que eu tive, isso eu tenho desde muito antes, desde que eu me existo, assim, que eu lembro, a questão de sempre ter problema com gás. Até é muito interessante, quando a gente se conheceu na faculdade, uma amiga minha, quando me viu pela primeira vez, primeiro ano da universidade, olhou e falou, nossa, você tá grávida, parabéns, né, tá na faculdade, tudo, já tá grávida. E não, eu tinha acabado de comer, tinha saído do restaurante, sabe? Era algo que sempre esteve presente na vida, e aí o negócio foi só piorando. E agora eu tô livre, graças a Deus. Então, é uma sensação muito diferente. Eu aprendi também a perceber essas coisas, né? Talvez a Isabel do começo que achava que estava tudo bem, não tinha nenhum problema de saúde, nada desse tipo, sempre teve e só não conseguiu se observar. Então eu acho isso muito legal. Todas as perguntas que você fez para mim, para montar o meu plano, me ajudou também a observar melhor como é que eu tô. Então tinha muita coisa que eu não sabia responder porque eu nunca observei. Ah, como você fica quando acontece tal coisa? E é muito legal que quando eu tenho uma dúvida, isso também volta à tona. Às vezes eu falo, Isa, pode tal coisa, eu vi que você postou isso. E aí, em vez dela dizer assim, sim, não, ela fala, vamos testar? Você compra tal coisa, come e se observa. Eu, como que observa, né? Como é que eu tô olhando por dentro? Ela fala, olha os seus sintomas. Você está ficando com gás, está se sentindo muito cansada, aquela coisa da comida voltando, o dia seguinte, como é que foi depois que você comeu isso. Então, eu tô achando legal não só ter me livrado da questão de sensação que a comida gera, então, gases, estufamento, cansaço, mas eu tô me sentindo melhor do ponto de vista de imunidade. Sim, não aconteceu ainda a chance de eu testar. Falar, agora eu estou gripada, vamos ver se eu fico menos gripada. Mas só de estar bem, né? Assim, sem nenhuma infecção, nada aparecendo, eu já fico muito contente. E serve de motivação para seguir. Não é então assim, agora não tenho mais um bebê para impedir as cólicas. Não, segue tendo um cuidado de mim mesmo para a minha família. Mas agora eu posso só falar, olha, os benefícios são esses e não é tão difícil. Eu não sou uma pessoa que não come nada que eu gosto. Eu só precisei fazer algumas escolhas mais inteligentes e aprender algumas trocas, algumas coisas assim, necessárias mesmo. Mas não é mais um sofrimento. E a parte legal, né, é que apesar de tudo isso, você hoje consegue abrir a geladeira e olhar dentro da geladeira e falar assim, nossa, acho que eu consigo fazer um bolo com isso, isso e isso. E assim, esse bolo eu consigo comer e consigo dar pro meu bebê. Tá sendo maravilhoso. O João Paulo começou a comer de verdade nessa questão do bolo. Agora já é conversa de comadre. Mas o menino não gostava de comida, gostava de leite. E eu preocupada que o João Paulo ia mamar o resto da vida. E aí eu comecei a fazer uns bolinhos desses da dieta, né? Bolinhos que não vão com leite. A gente troca a fonte de gordura por algo melhor, um óleo de coco, por exemplo. E aí fica um alimento que você pode ofertar para o bebê. E ele amou, a um ponto de que ficou assustada. Minha família fica assustada de ver o quanto o João Paulo come. Tô até segurando um pouquinho para colocar outras coisas para ele. E é uma grande alegria, né? Porque vai sendo a família toda transformada. Eu acho que agora a meta, né? Além de você recuperar a sua saúde, tipo, daqui, vamos colocar uma meta assim, daqui a um ano, como vai estar a sua imunidade, os seus exames de sangue, né? Que, se Deus quiser, você não vai mais ter nenhuma infecção recorrente, não vai ter mais nada aí nesse sentido, mas também até para que você prepare o seu corpo para uma próxima gestação. Porque a gente reduzindo esse nível de inflamação aí, que provavelmente estava muito alto, né? Numa segunda gestação, isso vai cair lá no chinelo, né? Você não vai ter nenhum desses problemas, se Deus quiser. Então, esse é o, né? Tirar tudo da dieta não é uma solução, né? Pode ser um caminho, mas esse caminho precisa ser orientado para que então você possa fazer isso
né? À luz de tipo, seguir em frente. É para isso que serve a consultoria, né? É para te dar a liberdade de você seguir em frente, não só, né, não só com ajuda profissional, tendo a ajuda profissional necessária, mas que você possa seguir em frente e saber fazer melhores escolhas para que essa dieta perdure pelo resto da sua vida. Né? Porque, afinal, hábitos saudáveis, eles precisam ser para sempre. Né? E eu Uhum. aposto, né, falo isso para quem está nos assistindo, eu aposto que você muito provavelmente não quer voltar a ter os mesmos hábitos que você tinha antes. Porque você Com não quer certeza. os sintomas que você tinha. É porque já deu para ver, eu penso que já deu para ver assim o limite de onde podia chegar, sabe? Então, foi um crescimento do ponto de vista de se cuidar, de buscar saúde, mas também do amadurecimento, de olha, a vida é assim, tem coisas que são necessárias, e é óbvio, você constrói, você planta, depois você colhe alguma coisa. Era simplesmente um campo que estava abandonado, e que agora a reeducação que eu falei que julgava e achava muito simples, né, está produzindo frutos aqui. Eu acredito que vai ter benefícios que eu não estou enxergando. Como você comentou, talvez uma próxima gestação, talvez algo mais para frente. Porque o que é 3 meses, considerando aí 26 anos, né? Então, eu penso que pode ser que a gente sente um dia para conversar e eu fale, não, eu percebi também isso. Porque se em pouco tempo eu tenho resultado, né, uma vez que isso perdurar, acho que vai ser muito bom para mim, muito importante. Não só para você, mas para toda a sua família, né? Uhum. Então é isso. Obrigada, Isabel. Acho que Imagina. foi maravilhoso, né? Todo Tava mundo que está aqui, nervosa, ansiosa, mas eu acho que deu tudo certo. imagina. Vou Todo mundo que tornar está aqui. público a minha meta, para o pessoal não sair da live pensando assim, ah, então talvez todos os meus problemas eu vou conseguir resolver comendo. Aí já pega bastante no meu pé. O único momento que ela fala, olha, isso aqui é uma meta sua e você tem que cumprir. É, numa outra área que caminha junto, né, com a alimentação, que é a questão de atividade física. Então é outra coisa que vocês ainda perguntou no começo, eu nunca fui de fazer, confesso que tenho muita dificuldade, mas nesse ponto ela não negocia comigo, não. Eu tenho aí uma meta de começar também a praticar com uma certa frequência, porque senão também é uma parte do trabalho desperdiçada. Eu vou colocar aí vários tijolinhos bons para construir. No meu caso, sou muito magrinho, preciso de massa para poder construir esses músculos, para poder construir essa estrutura, só que aí, no caso, a bonita, por enquanto, ainda não faz. Então, é bom que eu torne a minha meta pública. Eu tenho testemunhas para falar, tá vendo, Isabel? Não foi maravilhoso? Agora faz essa parte, que aí é muito importante. É, mas até ano que vem sai, né? A gente combinou Vai que até sair. janeiro vai sair. É. Vai sair, sim. E aí a gente vai ver os frutos também, na força, na disposição, né? Nas costas que não doem quando vai pegar o bebê, quando vai É. fazer coisas, né? Porque afinal de contas, são para essas coisas que a gente malha, né? Para ter Uhum. força, para poder fazer as coisas, justamente porque senão a gente fica toda, né? Deita na cama, ai, tô com dor aqui, dor aqui, dor aqui, né? E a atividade física, ela faz isso, né? Ela tira a dor da gente. Ela Uhum. dá a dor do músculo sendo trabalhado, mas ela tira a dor que a gente sente a dor muscular por ter fraqueza muscular. Né? Então eu acho que vale muito a pena. E além do que, eu sempre falo, né? Que fazer atividade física é o psicólogo grátis. Porque a dopamina, né, que a gente libera, ela é o hormônio do bem-estar, né? Endorfina, enfim. Então, é melhor do que você. É mais barato do que pagar uma sessão de terapia, né? Essa questão do mais barato é muito importante também. Isso aí é outra coisa que eu tenho sentido. Porque eu comentei lá dos remédios e tudo, e foi uma troca muito boa. Então, assim, investir um pouco mais para alimentação, agora invisto um pouco mais, mas em compensação que eu estou economizando de medicamento, de soro, de tudo, já está valendo demais. É isso, né? É a vida da gente. Que bom, Isabel. Eu fico muito feliz de ver essa transformação na sua vida, na vida da sua família,
né? Espero que a gente possa aí continuar muito tempo ainda nesse caminho, né? Estou aqui à disposição para te ajudar sempre que você precisar. Agradeço muito pela sua participação, foi muito especial, né? Acho que todo mundo que está aqui aproveitou, quem passou por aqui, foram várias pessoas nos assistindo, né? Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. Então eu agradeço, né? Vocês que assistiram, eu agradeço mais uma vez, Isabel. Né? E para quem quiser saber um pouco mais sobre consultoria, né? Sobre os valores, sobre como funciona, como é que eu faço para conseguir isso, né? Me procura aqui, me chama no direct, né? Para quem não me conhece, que é amigo da Isabel, pode falar comigo, com ela, que ela passa o meu contato também, né? Então estamos aí justamente para isso, para nos ajudar, para servir, né? Através do trabalho e para que vocês tenham sim uma saúde mais plena, uma alimentação melhor, talvez não a mais feliz, aquela que só vai te trazer alegrias, mas muito provavelmente que vai te trazer benefícios a longo prazo. Então é isso, muito obrigada. Um beijinho, Isabel, Um para beijo, você. Isa, eu que agradeço, viu? Foi uma alegria. Eu que agradeço. Um beijo para você, para o João Paulo, para o Márcio, para todo mundo. Boa Fechado. noite. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Um beijo, boa noite.